Tudo bem, estudante nota 10? Hoje eu vou explicar para você a área do triângulo com segurança. Aqui eu tenho esse triângulo qualquer. Você deve identificar que ele possui uma base, que eu representei por B, uma altura referente a essa base. A altura ela é perpendicular, ou seja, ela toca a base formando um ângulo de 90 graus. Qual é a fórmula que eu utilizo para eu calcular a área de um triângulo qualquer? Vou representar aqui a área de T, ou seja, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho aqui, na letra A, um triângulo retângulo. Eu vou explicar por meio dele por que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Imagine que eu construísse aqui um triângulo congruente a esse preto, exatamente do mesmo tamanho. Então aqui eu formei um retângulo. Você lembra que a área do retângulo é base vezes a altura. Como esse triângulo aqui, eu tinha apenas esse triângulo preto, quando eu construí esse vermelho congruente a ele, eu formei o quê? Um retângulo. Como esse retângulo está dividido ao meio, por isso que fica provado que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, vamos resolver esta letra A, que aqui na letra A, o problema está querendo saber qual a área desse triângulo. Eu esqueci de colocar aqui a pergunta. Para eu calcular a área desse triângulo, eu também posso dizer de maneira simples que é a multiplicação dos catetos sobre 2. Eu tenho aqui esse cateto que é 5 centímetros, ele está se referindo aqui à altura. E esse outro cateto que é 9 centímetros, ele está se referindo aqui à base. Então aqui a área do triângulo é igual à base, que é 9 centímetros, vezes a altura, que é 5 centímetros, sobre 2. Então, aqui será igual a quanto? 9 vezes 5 é igual a 45. Centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado. Isso dividido por 2. Quanto que é 45 dividido por 2. 45 dividido por 2 é igual a 22,5 centímetro quadrado. Aqui eu tenho esse outro triângulo da letra B, ele também está querendo saber qual a área desse triângulo. Em algumas perguntas, a altura referente à base, ela vem destacada aqui no meio, não pode esquecer da perpendicularidade, só que em outros casos, ela vem destacado da figura, ou seja, como está aqui, essa altura de 10 metros, só que você tem que lembrar que o topo está ligado e a base também, não pode esquecer da perpendicularidade, que a altura referente à base, ela sempre forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a área do triângulo, é igual à base, que é 20 metros, vezes a altura referente a essa base, que é 10 metros, dividido por 2. Então, aqui eu tenho 20 vezes 10 é igual a 200. Metro vezes metro, metro ao quadrado, dividido por 2. O valor da área desse triângulo é igual a 200 dividido por 2 é igual a 100 metros quadrados. A letra C diz assim, observa o triângulo abaixo, a área dele é 75 centímetros ao quadrado. Calcule a altura Y. Observe que aqui eu tenho esse triângulo, ele me deu a base, que é 15 centímetros. A altura é o que ele está querendo descobrir. Nos outros problemas, a gente estava resolvendo sempre
o valor da área de um triângulo qualquer, mas nesse caso ele está querendo descobrir o valor da altura. Mas é simples, porque ele já me deu o valor da área desse triângulo. Então, aqui eu vou só jogar na fórmula. A área do triângulo é igual base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo, o problema já me diz que é 75 centímetros ao quadrado. Então, aqui onde tem AT, eu vou colocar 75, que será igual à base, ele me diz que é 15 centímetros. Então, onde tem o B, eu vou colocar o 15, vezes a altura. A altura é o que ele quer, é o valor do Y, sobre 2. Então, se eu colocar o 1 embaixo do 75, eu vou ter o quê? Uma igualdade de frações. Quando eu coloco 1 aqui embaixo do 75, se eu dividir 75 por 1, é o mesmo 75. Eu coloquei para facilitar o meu cálculo. Por quê? Quando eu tenho uma igualdade de frações, o que é que eu faço? Eu multiplico o produto dos meios pelo extremo. Então, 75 vezes 2 é igual a 150, que é igual. Aqui eu tenho 15 vezes y é o mesmo que 15y. 15y vezes 1 é 15y. Para eu descobrir o valor do y, esse y está multiplicando o 15. A operação inversa da multiplicação é o que? A divisão. Então, para eu descobrir o valor do y, será igual a 150 dividido por 15. 150 dividido por 15 é igual a 10. Qual é a unidade? Centímetro. Descobrimos o valor da altura. Esse último exemplo da letra D agora é para lacrar. Diz assim: analise o polígono abaixo. Tenho aqui esse polígono. A área desse triângulo é igual a letra A, 36 centímetros ao quadrado, letra B, 52 centímetros ao quadrado, letra C, 64 centímetros ao quadrado, letra D, 72 centímetros ao quadrado, letra E, 81 centímetros ao quadrado. Eu tenho que observar detalhadamente esse triângulo, porque essa questão aqui é uma pegadinha. Por quê? Como eu falei no início do vídeo, em um triângulo qualquer, você tem que identificar que ele possui uma base e ele possui uma altura referente a essa base. Só que essa altura, ela sempre é perpendicular à base, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, aqui tem uma pegadinha. Às vezes tem aluno que tem dificuldade em identificar qual é o valor da altura neste caso. Eu sei que aqui eu tenho esse cateto, 13 centímetros, tenho esse outro cateto aqui, 9 centímetros, tenho aqui a base, 18 centímetros. E quem é a altura? A altura é onde você vê a perpendicularidade, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Sempre que você vê esse quadrado com esse pontinho aqui, está mostrando que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Então, como eu identifiquei que a minha base é 18 e a minha altura é 8, é simples. Agora, eu vou jogar na fórmula para eu calcular a área de um triângulo qualquer, que a fórmula é o seguinte: a área do triângulo será igual a base vezes a altura referente a essa base sobre 2. Quem é a base? 18. Quem é a altura? A altura é 8 sobre 2. Então, aqui, eu multiplico 18 vezes 8. É igual a quanto? Eu sei o seguinte, que 8 vezes 8 são 64. Ponho 4 e elevo 6. 8 vezes 1 é 8. 8 mais 6 são 14. Então, aqui fica 144. 144 dividido por 2 é igual a quanto? Eu sei que 14 dividido por 2 é 7. 4 dividido por 2 é 2. Então, a área desse triângulo é igual a quanto?
72 centímetros ao quadrado, porque a base é 18 centímetros e a altura é 8 centímetros. Centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado. Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D. Lacrou? Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.